Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, alunos? Estamos já na nossa quarta aula sobre matemática financeira e estamos próximos de encerrar o nosso segundo bimestre. Estamos próximos de encerrar o nosso conteúdo. Matemática financeira vai se resumir a 5 aulas e essa aula de hoje ela vai tratar sobre 2 tópicos que são importantes, e na aula seguinte eu vou terminar o conteúdo mostrando como funciona a matemática financeira no mercado financeiro, nos bancos, e vou tentar trazer alguns textos que contextualizem, ok? Porque nós estamos passando por um período de crise, nós estamos passando por um período de mudanças nas taxas de juros, de financiamento. Então seria bom a gente rever alguns conceitos para ver o que muda no cenário. Então, além do conteúdo normal da apostila, na próxima aula eu vou tentar trazer uma nova... como está sendo aplicado esses conceitos de matemática financeira no dia de hoje. Questão da alta do dólar, questão da queda da bolsa, das oscilações das bolsas de valores, porque é basicamente a aplicação nossa desse assunto, ok? Então, antes de qualquer coisa, eu vou terminar o conteúdo em si, a parte teórica, resolução de atividades também, e na próxima aula eu também vou entrar com essa parte da questão atual, certo? E outra, vamos marcar a nossa aula de revisão pelo MIT, resolução de questões, ok? Vamos lá. O que temos para hoje? Taxas equivalentes e valor atual. Taxas equivalentes a gente até já estudou mais ou menos quando a gente falava em aumentos e descontos sucessivos. Qual a diferença do aumento e desconto sucessivo para taxas equivalentes? Porque o aumento e o desconto, eles podem ter taxas diferentes, né? Eu posso aumentar 10, depois aumentar 15 e assim por diante. Só que taxas equivalentes eu tenho que manter uma continuidade dela. Então vamos lá conversar sobre isso. Como o próprio nome diz, né? São taxas que produzem montantes iguais em períodos de capitalização diferentes. Ou seja, o período de capitalização é o tempo em que a taxa de juro ela vai incidir sobre o capital, aplicadas durante um mesmo tempo sobre o mesmo capital. Então, tenho que ver como é que isso vai acontecer para que eu tenha o mesmo montante. Então, vamos dar uma olhada sobre isso. Para compreender melhor o que são taxas equivalentes, vamos ver 2 situações. A primeira delas é: Paulo aplicou R$1.000 a juro simples. Olhe bem aqui, ó, juro simples. Durante 12 meses a uma taxa de 1% ao mês. E Ricardo aplicou, preste atenção, o mesmo capital, também a juros simples, durante um ano. Você vai dizer, Henrique, mas 12 meses e um ano não é a mesma coisa? Só que, preste atenção, Paulo aplicou a 1% ao mês e Ricardo a 12% ao ano. Vou mostrar de forma clara que essa é a mais simples. Vamos lá, Paulo. Juro. Capital vezes taxa vezes tempo. 1%. 1 dividido por 100, que é 0,01. E temos que o juro é de R$120. Portanto, o que é montante? Montante de Paulo é capital mais juro, 1.120. Tranquilo, né? Vocês sabem fazer isso aqui muito bem. E Ricardo novamente, ó. Capital vezes a taxa, 12%, 12 por 100, 0,12
vezes o tempo, que é 1. Ora, o juro também é 120, o montante também é 120. O que é que eu chego à conclusão? Que não tive nenhuma diferença, pois eles obtiveram o mesmo montante. Então, olha só, quando eu falo em juros simples, não tem nenhuma diferença, ok? Pergunta: pode-se dizer que a taxa de juros no regime de capitalização simples de 1% ao mês equivale a 12% ao ano? Sim, né? Porque taxas equivalentes, é claro, eu tenho que dizer que elas produzem montantes iguais em período de capitalização diferente, aplicadas sobre o mesmo tempo e o mesmo capital. Que diferença é essa, Henrique, de você falar que os períodos são diferentes, mas o tempo é o mesmo? Porque é assim, ó. Quando é 1% ao mês, eu estou atualizando mês a mês. É como se eu cobrasse esse juro de mês a mês. Já a taxa ao ano, ele é cobrado uma única vez ao final do período, certo? Se vocês olharem a situação 2, que é com Ana e Beatriz agora, os capitais são mesmo 1.000. O tempo é 12 meses e a taxa é 1%. O tempo para Beatriz é 1 ano e a taxa é 12%. Ou seja, a mesma coisa da questão anterior, só que estamos falando de juros compostos. Então vamos lá ver qual é a diferença para Ana. Vocês podem olhar, montante, isso é juro composto. É igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ah, Henrique, como é que eu resolvo isso aqui? Lembrem que eu disse a vocês, em uma questão, se eu precisar calcular 1 mais 0,01 elevado a 12, o enunciado traz essa resposta. Então, olha só, o montante de Ana foi de R$ 1.126,83. Vocês lembrem que o outro a juros simples tinha dado 1.120, ok? Vamos para Beatriz. Você pode olhar, montante mais 1 mais taxa elevado a n tempo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então fica 1,12 vezes 1.000, 1.120. Ora, vocês podem olhar que agora eu tenho capitais diferentes. Aí vem a pergunta, é o mesmo montante? Não. Então, para juro composto, a ideia de taxas equivalentes, ela não obedece o mesmo padrão de juros simples. Isso é fato, né? Já deu para perceber. Então, vamos ver aqui. Eu posso dizer que eles se equivalem? Não, né? Porque nós temos montantes diferentes, apesar de aplicadas em um mesmo tempo. Então, tenho que entender qual vai ser a taxa que vai gerar esse mesmo valor, certo? Então, para ver isso, nós vamos começar a dar uma olhada em alguns conceitos. Primeiro, nós vamos ver taxas equivalentes do regime de capitalização simples, que é o caso da situação 1. Na situação 1, as taxas equivalentes são proporcionais. Então, olhe só, se eu pego a taxa de 1 vezes o tempo de 1, ele vai ser igual à taxa de 2 vezes o tempo de 2. Então, isso é fato, é direto. Não tem muito o que eu conversar, certo? Nessas condições, responda, a taxa de 12% ao semestre equivale a que taxa mensal? Então, ele quer saber a taxa mensal 1. Por que N1 é 6? Só para lembrar, né? Ele está comparando a taxa ao semestre. O tempo de 2... é claro que é 1, porque é um semestre.
E a taxa de 2, desculpa aqui eu não coloquei, já está dizendo aqui, né? A taxa de 2 é 12%. Então, substituo, ó. Taxa de 1, que é o que eu quero. Tempo de 1, que é 6. Taxa de 2, que é 12. Tempo de 2, que é 1. Resolvendo isso, né? Aqui eu tenho 12 dividido por 6. 2% ao mês. Isso aqui é bem claro, ó. Semestre, 6 vezes 2, 12. Isso para capitalização simples, ok? Que vocês já sabem até, né? Então, ó, logo, 12% ao semestre equivale a 2% ao mês no regime de capitalização simples. Vamos lá. Já as taxas equivalentes no regime de capitalização composta, que é justamente aquela diferença que deu nos montantes finais, que é o caso da situação 2. Não se pode proceder da mesma maneira que o regime de capitalização simples para determinar a taxa equivalente. Isso é fato, né? Pela definição, as taxas equivalentes produzem montantes iguais, se aplicadas sobre o mesmo capital e durante um mesmo tempo. Sejam taxa 1 e taxa 2 equivalentes e N1 e N2 tempos de aplicação, considera-se que um capital C tem-se. Então, o que é que eu tenho que ter cuidado agora, pessoal? Ó, eu tenho que elevar ao tempo. Lembrem que o juro composto ele é uma função exponencial. Ele não tem a proporcionalidade da capitalização simples. Por que 1? Porque 1 representa o todo. E em relação ao todo, eu acrescento uma taxa. Certo? Dessa formulazinha aqui a gente vai ver como utilizar. Ele pergunta... uma taxa de 12% ao ano é equivalente a que taxa mensal? Se, lembrando, nós estamos falando de capitalização composta. Ok? A taxa mensal, não sei. O tempo, como é ao ano, eu tenho que o meu tempo de 1 será 12 meses. Taxa de 2, já está dizendo, é 12% ao ano. E o tempo de 2, é claro que é 1 ano. Pego a fórmula, certo? 1 que representa o todo, mas a taxa elevada ao tempo, né? Tem uma igualdade, e vou substituir os valores. O N1 é 12, certo? Taxa 2, 0,12, porque é 12%, tenho que dividir, e o tempo é 1. Qual a dificuldade disso? Somei aqui, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Contrário da potência é a raiz. E agora? Ou eu vou lá para a calculadora científica, ou em uma prova, ele vai dar esse valor aqui. Ó. Ele vai dar essa informação. Não tem como ser diferente. A raiz disso daí, ele transformou em potência, vocês lembram, né? Numerador, que é a potência, denominador, o índice, ok? Resolvendo isso, eu tenho aproximadamente 1,0095. O 1 passa subtraindo, eu tenho 0,0095, transformando em porcentagem, 0,95% ao mês. Vocês podem olhar que diferente da capitalização simples, que o valor dava exatamente 1%, na capitalização composta esse valor vai ser um pouco menor. Por quê? Porque todos os meses vai ter uma atualização. Então, se todos os meses tem uma atualização, lá no final de tudo, eu vou encontrar valores diferentes, certo?
Logo, 12%, né, ao ano equivale a aproximadamente 0,95% ao mês no regime de capitalização composta. Certo? Então, só voltar um pouquinho. Taxas equivalentes é justamente onde eu quero chegar, que duas aplicações com o mesmo capital em mesmo período, e eu quero saber quanto uma taxa equivale à outra. Só para fechar, no regime de capitalização simples, é proporcional, é só dividir ou multiplicar, como vocês devem ter percebido. Mas no regime de capitalização composta, eu tenho obrigatoriamente que levar essa aplicação, porque os valores eles são correspondentes a funções exponenciais. O que é valor atual? Se vocês perceberem, se você tem um dinheiro hoje, ele pode ser aplicado e ele pode render. Então, assim, tem algumas questões que eu tenho que saber se é viável eu comprar alguma coisa à vista ou não. Por exemplo, situações do mercado imobiliário atual. O que é que eu poderia fazer? É interessante que eu compre uma casa no valor de 100 mil reais, agora, aquele famoso sair do aluguel. Ou seria melhor eu pegar esse dinheiro e investir para ter uma renda fixa, e essa renda ela ser maior do que o valor de um aluguel que eu pagaria. Então, essas situações de mercado tem que ser, como é que eu posso dizer, bem estudadas para saber se vale a pena o investimento naquele momento ou não. Bora lá? Duas situações novamente. Uma pessoa aplica o valor de 10 mil reais a uma taxa de juros de 2% ao mês. Qual o montante em 2 meses? E qual deve ser o valor aplicado hoje a uma taxa de 2% ao mês para que daqui a 2 meses se tenha um montante de 15 mil reais. A primeira, pessoal, vocês já sabem, né? Não tem nem o que a gente pensar, não. E vamos ver a segunda. Segunda, novamente, trata-se de juro composto. Ok? Vai ficar um pouquinho pequeno aí, mas dá para ver. Tem uma fórmula de juro composto, certo? E o que é que a pessoa quer ter? Ela quer ter 15 mil reais. Ou seja, esse montante será 15 mil. Capital eu não sei, 1 mais taxa 2%, 2 sobre 100, 0,02, tempo, período, 2 meses. Aquela normalzinha que a gente faz, né? Soma, quem está multiplicando passa dividindo, vou calcular a potência e dividir. Então, se daqui a 2 meses eu quero ter 15 mil reais, hoje eu tenho que aplicar sobre essas condições R$ 14.417,53. Lembrando que isso é um valor aproximado. Então, como ele propriamente diz, esse daqui é o meu valor atual, o tópico que a gente vai estudar. Esse é o meu valor atual para que eu tenha um valor futuro. Certo? Vamos tentar ver mais alguma coisa. Esse valor é denominado valor atual, como eu estava dizendo, ou valor presente. Ok? Felipe fez um empréstimo de R$500 a uma taxa de juro de 5% ao mês. Um mês depois, pagou 300 e após um mês, quitou a dívida, que foi o valor do segundo pagamento. Quitou a dívida, né? Qual foi o valor do segundo pagamento e qual o valor total pago? Então, vamos ver aqui. Hoje, ele fez um empréstimo, ou seja, se é hoje, é no meu tempo zero. Quando passou um mês, ele pagou 300. Quando passou mais um mês,
ele pagou o restante. E quanto foi esse restante? Ô Henrique, deixa de ser besta. 200. Claro que não, porque nós temos uma taxa de juros. Então vamos lá. Na data do empréstimo, data zero, o valor da dívida é R$500. Esse valor é igual à soma de 300 e de P2 na mesma data. Presta atenção comigo. 500 é a soma desse mais esse, certo? 500 é a soma do 300, lembra? Mais a segunda parcela. E o que diabo é isso aqui embaixo, Henrique? Esse 1 é o valor total, certo? Por que mais 0,05? Porque a taxa é de 5% ao mês. 5 dividido para 100. Porque aqui tem um expoente 2. Essa foi a primeira prestação há um mês. E essa foi a segunda prestação 2 meses. Então, vai repetir. Tira o MMC, certo? Deixa eu lembrar aqui para vocês, ó. 500 está aqui, ó. Esse valor aqui eu vou passar para antes da igualdade. Ou seja, vou mudar ele de membro. Por isso que ele ficou negativo. Ok? Posso fazer, pessoal, aqui, ó. Certo? Vê como é que vai ficar, ó. Repete o P2. 1,05 vezes 500. 1,05 ao quadrado vezes 500. Está aqui. 1,05 vezes 300. Eita, e agora? Pessoal, ó. Esse valor aqui, ó. Vai ser dividido por esse aqui, ó. Então, 2 menos 1, 1. Por isso que vai diminuir a potência. Resolvendo na calculadora mesmo, né? Calcular a potência, multiplico. Aí é uma potência 2, daria para fazer manualmente. Multipliquei. Então, a segunda parcela foi de R$ 236,25. Justamente por conta do juro. Né? O segundo pagamento foi de R$ 236,25. E o valor total pago foi de R$ 536,25. Caso o Felipe não realizasse o pagamento de R$ 300, um mês depois, após contrair a dívida, o valor a ser pago após 2 meses seria de R$ 551,25. Então, como é que eu teria uma outra ideia de resolver isso? Eu poderia calcular o montante para o primeiro mês, por exemplo. Peguei o R$ 500, calculei para o primeiro mês, deu um valor tal. Desse valor, você diminui os 300. Porque a partir do momento que ele paga, é como se eu tivesse uma nova dívida, como se eu tivesse a resolver novamente. O outro jeito dá mais trabalho, mas também dá certo. Na aula pelo Meet, a gente pode conversar com isso aí de uma forma mais clara, com interação, né? Então, é uma das questões que eu vou colocar. Vamos dificultar um pouquinho. Um celular custa à vista R$ 760. Esse valor também pode ser parcelado de uma das seguintes formas. Ou 3 de 265, ou em 5 de 160. Então, olha só. São 3 formas, né? Vocês podem olhar que elas têm juro porque não vai dar esse valor. Nas 2 formas, a primeira parcela é paga 1 mês após a compra. Felipe dispõe do dinheiro para o pagamento à vista, mas ficou em dúvida sobre o qual das opções é mais vantajosa, pois seu dinheiro está aplicado em um fundo de investimentos que rende 1% ao mês. Então, o dinheiro dele está rendendo. Então, daqui a um mês, ele teria esse valor, certo? Mais 1% disso, ou seja, ele teria 7,60 de juro, né? Então, são situações a serem estudadas. Vamos lá. Primeiro, pagou tudo na data zero, à vista. Segunda, dividiu em 3,
de 265 e paga a primeira um mês após. Terceira, paga em 5 prestações de R$ 160. Ok? Então vamos lá. Vamos comparar o valor atual de cada uma delas. É evidente que o valor atual do pagamento à vista é 760. Como o Felipe consegue um rendimento de 1% ao mês em sua aplicação financeira, temos, vamos lá, 3 parcelas. Olha só. Primeira parcela com 1 mês, segunda parcela com 2 meses, terceira parcela com 3 meses. Então, resolvo as potências, divido cada uma delas e essa prestação é como se fosse, esse valor das 3 parcelas é como se fosse hoje R$ 779,36. Para 5 parcelas, cada valor dividido pela quantidade de meses, olha aqui, ó, correspondentes. Vou resolver as potências, vou dividir e daria R$ 776,55. Portanto, como 760 é menor que os outros dois valores, o pagamento à vista ele é mais vantajoso, ou seja, os ganhos com a aplicação não vão compensar a diferença entre os valores. Entretanto, observe que, entre as opções do parcelamento, a segunda é mais vantajosa do que a primeira, mesmo que o total a ser pago por ela seja de R$ 800, seja maior que o total pago pela primeira de 3 vezes, que daria R$ 795. Mas, Henrique, como é que 800 pode ser melhor do que 795? É que eu pago 800 é melhor do que pagar 795. Porque o dinheiro dividido em 5 vezes, ele vai ter um rendimento. E esse rendimento ele vai superar essa diferença. Então, pessoal, eu gostaria só que vocês... Eu vou perguntar no grupo já. Próxima semana... eu quero marcar a aula direitinho. Pessoal, se cuidem, estudem. Tchau!